Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja exatamente o que consta no Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 40, aonde diz: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Em outras palavras, para você receber a vida eterna, você precisa não somente crer em Cristo, mas também você precisa vê-lo. Repito, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Desta forma, eu te pergunto, como exatamente você fará para ver o homem Jesus, se este não está mais aqui na terra? Pense, reflita. Por acaso, Deus estaria forçando a barra, uma vez que ele sabia que o homem Jesus não se encontrasse mais aqui na terra? Como você faria para alcançar a vida eterna? Se é preciso ver a Jesus? Não, meu amigo. Nada tem a ver com o homem Jesus. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Veja o que consta no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, aonde diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Conhecimento de Deus é vida eterna. Conhecer a Deus é vida eterna. Ser capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo é a vida eterna. Ser capaz de se reconhecer através da pessoa de Deus é vida eterna. Prova disso é que no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, diz: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, disse Jó, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Como? Como exatamente Jó estava vendo o homem Jesus, se o homem Jesus ainda nem havia nascido? Não, meu amigo. Nada tem a ver com o homem Jesus ou com o Espírito de Cristo. Olhos humanos não podem ver a Cristo, não podem ver, contemplar o Espírito. Porém, estes olhos humanos podem contemplar este corpo. E neste lugar não existe Deus fora da carne, porque toda a carne é Deus em manifestação. Prova disso aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Se você não é capaz de se reconhecer através da pessoa de Deus, isso testifica que você não possui a vida eterna. Preste atenção nestas palavras. Se você não é capaz de se reconhecer através da pessoa de Deus, isso testifica que você não possui vida em si mesmo. Veja, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12, diz: Mas a todos quanto receberam Deus o direito de se tornarem filhos de Deus. Espera aí. Mas Cristo ainda não está para retornar no fim dos séculos? Como assim? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Receberam exatamente quem? O homem Jesus? O Espírito de Cristo? Preste atenção neste mistério, meu amigo. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Como assim estar em Cristo? Mas Cristo não está para retornar, repito, nos fins dos séculos? Você ainda não entendeu este mistério? Veja, vamos dar sequência. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, diz: E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O homem e Deus e Cristo, os três são um só. Não há como separar o homem de Deus ou Deus do homem, pois ambos são uma única pessoa, pois foi o Verbo que se fez carne. Se você não é capaz de reconhecer Deus através deste corpo, então isso testifica que você não possui vida em si mesmo, pois Cristo é a vida do homem, conforme consta no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 4, aonde diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Mas independentemente dela ter sido manifesta ou não, não muda a verdade que Cristo já é a nossa vida.
Ela precisa ser manifesta, mas ela já é. Cristo é a vida do homem. O corpo é o corpo de Cristo, pois nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Este é o corpo do Deus vivo. Se você não é capaz de se reconhecer através do corpo, então você nunca será capaz de reconhecer a Deus. Pois não existe Deus neste lugar sem o corpo. Assim como você também não existe dentro do seu sonho sem o corpo. Este é o corpo do Deus vivo. Por isso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz: pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo que é Deus em manifestação. Desperta, tu que dormes. Veja o que consta no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículos 8 ao 10, aonde disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Os três são um só, meu amigo. O corpo, Deus, o Espírito, que é Cristo. Todos são uma única verdade. Se você não é capaz de se reconhecer através do corpo, então você nunca será capaz de reconhecer a Deus, pois Deus é exatamente este corpo em manifestação. Este corpo é a expressão do Deus vivo, neste lugar. Prova disso é que no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, disse Paulo: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Você conseguiu compreender exatamente a revelação deste mistério? Repito, disse Paulo, assim que nós daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Bom, se o apóstolo já não conhecia mais nenhum ser humano segundo a carne, então quem exatamente era o ser humano? Se não o próprio Deus. O apóstolo Paulo compreendeu, após o despertar da consciência espiritual, que todos os seres humanos são Deus em manifestação. Por isso ele concluiu: e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, quem ele conhecia segundo a carne eram os homens, que é o próprio Cristo. Antes eles conheciam Cristo segundo a carne, segundo o que é capaz de ver. Mas quando ele percebeu que o Espírito de Cristo é quem estava no homem, que a verdadeira vida do homem era o próprio Cristo, ele compreendeu que o corpo é apenas a manifestação do Espírito. E desta forma podemos entender perfeitamente porque disse Paulo: porque em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo que é Deus em manifestação. Por isso, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ainda que você não seja capaz de se reconhecer através do Espírito, o Espírito de Deus se reconhece através da carne, pois foi o Espírito que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Não há para onde fugir, meu amigo. Uma única verdade universal, se desdobrando através dos séculos, na frente de todo mundo, embaixo do nariz, na frente dos olhos de todos. E os seres humanos não são capazes de compreender essa verdade. Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança da glória é que nós somos o próprio Cristo, pois Cristo é a vida do ser humano. E se o ser humano não é o corpo, e sim a vida que está no corpo, quem é o ser humano senão o próprio Cristo? Tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso diz as Escrituras: desperta tu que dormes. Veja o que consta no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 19. Disse Paulo: pois Deus estava em Cristo. Preste atenção neste mistério. Deus estava em Cristo. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, diz: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Os três são um só. O homem, Deus e Cristo são um só, agindo através do corpo, através de um único propósito: o despertar da consciência espiritual do homem. Por isso, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, concluiu Paulo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Como assim, estar em Cristo?
Nós estamos no corpo, que é Cristo em manifestação, que é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Você precisa prestar atenção nos detalhes. Repito, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Todos os seres humanos estão em Cristo, dormindo. Por isso não são capazes de se reconhecer através do Espírito. Por isso, no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz: ou não percebeis que Jesus Cristo está em nós? O Espírito se encontra no corpo. E se você não é o corpo, e sim o Espírito que está no corpo, quem você é, senão o próprio Cristo? Pois o único Espírito que existe é o Espírito de Cristo, se desdobrando através de todos. Por isso, todos nós somos um em Cristo. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse Paulo: fui crucificado com Cristo. E livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 20, diz: considerando que morrestes com Cristo. Tudo que acontece com o homem, automaticamente acontece com Cristo. Simplesmente porque este é o corpo do Deus vivo, e o Espírito que está no corpo é o Espírito de Cristo, aguardando apenas o seu reconhecimento. Por isso disse Jesus a Felipe: há tanto tempo estou convosco. Como assim? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o corpo está vendo exatamente a Deus, pois este é o corpo do Deus vivo, pois este é o templo de Deus, aonde Deus habita. Espera aí, quem habita este corpo somos nós? Então, quem nós somos na essência, senão o próprio Deus? Pois este é o nosso corpo, e somos nós que habitamos o corpo. Mas disse Paulo que este é o templo de Deus, aonde Deus habita. Em outras palavras, desperta tu que dormes, tu és Deus em manifestação. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 58, disse-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem que ele era exatamente antes de ter sido gerado no ventre de Maria? A resposta é simples: absolutamente todos os seres humanos. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem foi morto lá no princípio da fundação do mundo foi Abel, que era Cristo, pois todos os seres humanos são exatamente o Verbo de Deus. Pois, prova disso, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, diz: não temas, eu sou o primeiro e o último ser humano. O próprio Cristo está afirmando que ele é o primeiro ser humano e o último. Não existe Deus fora da pessoa de Deus. E a pessoa de Deus é exatamente este corpo. Repito, não existe Deus neste lugar, fora do corpo, assim como você não existe dentro do sonho sem um corpo. E este é o sonho de Deus. Preste atenção, meu amigo. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro ser humano e o último, o princípio e o fim. Tudo é Deus em manifestação, assim como o seu sonho. Também, tudo é você em manifestação. Um único ser, Deus, se desdobrando através de todos, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós.